Aleluia mesmo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Deixa o Espírito Santo te tomar. Mas há uma diferença entre você deixar o Espírito Santo te tomar e você não deixar o Espírito Santo te tomar. Porque Ele quer te tomar. Ele quer te envolver. Toda a sua vida nele. Sempre foi o desejo de Deus e continua sendo. Então deixa Ele te envolver plenamente. Não só hoje. Tudo bem, hoje é um dia de ministração de palavra, não só aqui, mas no mundo inteiro praticamente, em todos os lugares. Mas deixa amanhã Ele te envolver na terça, a cada dia da sua vida. Porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, amados. O que nós podemos fazer sem Deus? Qual vai ser a nossa trajetória aqui, se a nossa vida não estiver pautada nele, sincronizada com Ele, no conhecimento dEle, da sua glória? Ele fez tudo para te ter com Ele. Ele deu a vida dEle pela sua. Ele pagou um preço incalculável por nós. Então, há uma necessidade de nós sermos gratos a Ele a cada dia, de nós sermos envolvidos por Ele. Porque, como eu disse anteriormente, Ele quer. Ele te ama tanto, tanto, que te quer com Ele. Sempre, sempre, todos os dias. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia àquele que reina. O Deus que é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, sempre será. O Deus que não desistiu de você, porque Ele poderia ter desistido, sabe aonde? No jardim de Getsemane. Ali Ele poderia ter desistido. Porque ali era o momento da decisão. Na nossa vida nós temos muitos momentos de decisão, de segui-lo ou não, de optar por fazer a sua vontade ou não, de querermos a decisão que vem dele ou a nossa própria. E ali, naquele momento, Jesus poderia ter tomado a decisão própria da sua alma, de não querer ir para a cruz, ou melhor, de não querer ser abandonado pelo Pai, ser desamparado pelo Pai. Ele poderia ter decidido, mas ele decidiu a vontade do Pai, pela vontade do Pai. Então a decisão foi pela tua vida, não pela dele mesmo, mas pela tua. Então nós temos motivos de sobra para adorá-lo, para sermos gratos a Ele todos os dias. Ou passando por apuros, apertos, ou não, ou no momento da escassez ou da abundância, não importa. Ele é contigo, Ele te ama. Ele vai sempre te levar ao bom termo. Amém, amados? Oh, aleluia! Glória a Deus, Espírito de Deus, fala conosco, Pai. Aleluia! Eu quero te falar hoje a respeito da maior pregação que Jesus fez individualmente, a uma pessoa só, quando Ele esteve aqui. Por incrível que pareça, essa foi a maior pregação que Ele fez aqui. De todas que Ele fez, coletivamente ou mesmo individualmente, Ele fez muitas, mas essa foi a maior. Quando Ele faz essa tremenda pregação a Nicodemos. Essa foi a maior pregação, não querendo repetir, que Ele fez a uma pessoa só. João capítulo 3. Vamos se ater a este episódio aqui, a essa passagem, a esse capítulo. Aleluia. Costumeiramente nós ministramos através de muitos versículos, mas hoje nós vamos nos ater aqui e a mais 27 versículos. Calma.
Vamos ficar centrados aqui, porque eu vou falar alguns outros assim de passagem, mas vai ser mais esse aqui, porque essa pregação é demais. Tem muita revelação aqui dentro. Tem muitas coisas pontuais que Jesus falou de muita profundidade. E que muitas vezes nós passamos por aqui e não paramos devidamente, não paramos ou não escavamos como poderíamos escavar essa ministração. Mas hoje nós vamos fazer isso em algumas coisas aqui. Amém? Aleluia. Ok, Nicodemos é um nome grego, por incrível que pareça, porque naquele tempo tinha alguns judeus que tinham nomes gregos, mas ele era um judeu e dos mais importantes. E Nicodemos, o significado no grego é líder do povo. Essa é a tradução para o nome Nicodemos. E muitas pessoas dizem, ele foi ver Jesus à noite, foi se reunir com Jesus à noite, porque ele não queria se expor. Outros dizem, porque Jesus era considerado como rabi, rabone, mestre, instrutor. Sim, pelos mesmos fariseus, ele era considerado um rabi, um mestre, pela maneira como ele ministrava, pregava, etc. E muitos não procuravam um rabi durante o dia, porque ele tinha muitos afazeres. Eles não queriam atrapalhá-lo. Também tem essa explicação. Quer queira ou não, ele foi falar com Jesus porque admirava Jesus. E via que realmente ele fazia as obras de Deus, ele operava sinais, maravilhas, milagres. Então ele estava muito desejoso de falar com Jesus. Ele tinha uma grande expectativa desse encontro e ele foi. Eu creio que porque a noite seria um momento mais tranquilo para ele poder conversar com Jesus. Eu entendo que foi por isso que ele foi à noite falar com Jesus. E aqui diz que ele era um dos principais dos judeus. E esse termo dele ser um dos principais dos judeus, ele tinha uma importante posição no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um lugar de julgamento, tanto civil como criminal. Eles se reuniam para julgar alguma pessoa, alguma situação entre os próprios judeus. E no Sinédrio tinham algumas pessoas que se destacavam. E uma delas era Nicodemos, já que aqui fala que ele era um dos principais. Esse termo para os principais de um sinédrio, ele é um dos principais dos judeus lá em Jerusalém, porque ele era de Jerusalém. E essa posição se denomina Archor no grego. E Archon no grego. E Archon significa governador. Não que ele governava Jerusalém, não é isso. Mas que era um termo usado por os principais de uma sinagoga, de um sinédrio. Então ele era um Archon, uma pessoa muito importante. E você vai ver Nicodemos, você vai encontrá-lo também em mais duas passagens. Uma em João capítulo 7, versículos 50 e 51, quando ele defende Jesus lá no Sinédrio. E eles até não gostam, os próprios outros colegas dele de Sinédrio não gostam da posição dele de estar defendendo Jesus. E outro lugar que você vai encontrar Nicodemos é em João 19, 39, quando ele leva 100 libras de nardo puro e mirra para o sepultamento de Jesus, juntamente lá com José de Arimateia, que tinha cedido o túmulo novo dele para Jesus, para se cumprir a palavra, né? Porque ele foi sepultado com os ricos. Olha como tudo se cumpriu, tremendo. Vamos lá. Havia entre os judeus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, olha, como eles consideravam ele um mestre e instrutor. Sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Estava considerando realmente Jesus um mestre, um instrutor e
uma pessoa em que se via nele as obras de Deus e sinais miraculosos, como ele está falando aqui, mas possivelmente ele esperava uma resposta dentro do padrão de Nicodemos, um religioso. Ele esperava uma resposta religiosa de Jesus, porque ele era um religioso importante. Amados, muitas vezes pessoas falam conosco coisas esperando que nós entremos na conversa delas, uma conversa religiosa, que não tem nada com a fé que praticamos. Haja vista, a nossa fé não é daqui, a nossa fé é transcendental, porque ela é lá do alto. Aqui nós vamos ver Jesus falando sobre o novo nascimento e tantas coisas mais. E Jesus fala e que nós aprendemos muito com isso. Jesus respondeu, ele deu uma resposta lá do alto para ele. Olha que tremendo. Se nós somos lá do alto, a nossa conversa precisa ser sempre lá do alto. Não daqui. Amados, quantas vezes nós nos atemos só às coisas terrenas e nos esquecemos que nós não somos daqui mais, se de fato nascemos de novo. Nós somos muitas vezes levados a conversar, a falar, quando temos até oportunidade para falar da onde somos. E Jesus, num determinado momento, falando mesmo aos fariseus, ele diz assim: vós sois daqui de baixo, eu não sou daqui de baixo, eu sou lá de cima. Você entende que você é lá de cima? Você entende isso? É o que Jesus vai falar aqui. A partir do momento que realmente houve uma entrega a Cristo, e você começou a conhecer os poderes do mundo vindouro, você começou a conhecer a profundidade do que é o Evangelho, e o Espírito Santo, você permitiu que ele começasse a te guiar na verdade, a verdade é Cristo, você passa a não pertencer mais aqui a essa terra, você tem um outro padrão, há uma outra dimensão na sua vida. E Jesus disse, em verdade, por que ele fala, principalmente no Evangelho de João, em verdade, ele está dizendo assim, olha, o que eu estou falando é a verdade. Demais. Te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui há duas colocações que Jesus vai fazer. Por que duas? Porque primeiramente ele fala para ele, aquele que não nascer de novo não vê o reino. Tem muita gente vendo o reino. E tem muita gente que confessou Jesus como Senhor e Salvador. Tem muitas pessoas que o declararam como Senhor das suas vidas. Mas ainda não entraram no reino. Estão na periferia do reino. Estão vendo as coisas. Está sendo abençoados em muitas áreas. Emprego, muitas vezes Jesus abriu uma porta de emprego, Jesus o supriu financeiramente, Jesus fez muitas coisas, tem feito, mas ele está vendo ainda, ele está vendo as coisas maravilhosas do reino, ele está ouvindo muitas vezes a palavra, ele está até lendo, mas ainda não houve o nascimento do alto, houve como se fosse, não sei se seria bem esse o termo, como se fosse um meio nascimento. E Nicodemos responde de uma forma racional. Como é possível eu ter que voltar ao ventre da minha mãe? Da sua mãe para nascer? De novo? E aí Jesus faz uma segunda colocação. Veja que pregação é essa que ele fez. Em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Opa! Aqui ele sobe um degrau. Ele nos convida sempre a estar nesse degrau, a estar nessa posição que ele está dizendo aqui. Nascer da água é a palavra. A palavra que a pessoa deixou, permitiu, quis que a palavra o lavasse. O lavasse toda a velharia, de todas as coisas arcaicas do velho homem que havia.
É só a palavra que pode lavar. Por isso que Jesus, no final do seu ministério aqui na terra, caminhando 3 anos com os discípulos, disse lá em João 15, 1, 2, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Limpos é água, lavou. Jesus os tinha lavado. Os purificado. Vocês já estão limpos, porque durante 3 anos, vocês ouviram as palavras lá do alto. As palavras que foram escritas lá em cima. O Evangelho foi escrito lá em cima, para ser manifesto aqui por meio de Jesus e depois por nós, que estamos nele. Aleluia. E ele diz isso, não entra no reino. Esse que nasceu lá, aí ele fala, nasceu do Espírito, nascer do alto, porque o Espírito Santo é a divindade, é lá do alto, não é daqui da terra. E palavra, a água, esse entra no reino. Esse deixou-se limpar, esse quis, não só deixou como quis, ele almejou, ele desejou de todo o seu coração, eu quero ser lá do alto, eu não quero mais ser aqui da terra, eu quero ser como cidadão dos santos, eu quero ser família de Deus. Fala lá em Efésios 2,19, nós não somos mais peregrinos aqui, estrangeiros, nós somos concidadãos dos santos. Aleluia, que tremendo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está dizendo assim, o que é nascido da carne e não nasceu de novo ainda, continua sendo carne. Só, ele caminha, o que é nascido da carne, que ainda não nasceu de novo, ele só caminha pelas coisas dessa vida. Ele não caminha ainda pelas coisas lá do alto. Aquele que caminha pelas coisas lá do alto é aquele que nasceu do Espírito. E aquele que anda e vive no Espírito. Estava tão gostoso o louvor, né? Mas que continue gostoso. Pela palavra. Aleluia. É tremendo. Essa pregação é demais. Não te maravilhes se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Quer dizer, o Espírito Santo faz como ele quer. Porque aqui ele está relacionando o Espírito Santo com o vento para que ele possa entender. Ele está falando de algumas coisas terrenas, como ele vai dizer ali na frente, para que ele pudesse entender o que ele estava dizendo. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabe, aquele que não nasceu de novo ainda, não sabe para onde o Espírito dirige, da onde ele vem lá do alto. Tanto é, olha só como é tremendo o que ele está dizendo, tanto é que no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, a palavra diz que veio do alto um som como de um vento. Estava chegando o vento. Como de um vento impetuoso, e encheu aquele lugar. E viram línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios. Aleluia, do vento. E a partir de então eles foram guiados por aquele vento. Porque o homem que não é espiritual não entende o caminho daquele que é espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que o espiritual sabe, discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Porque ninguém pode entender como um homem espiritual caminha, as coisas que ele fala, não tem nada a ver com as coisas que se dizem daqui. Porque ele fala das coisas lá do alto, e como uma pessoa que é racional, carnal, que não nasceu de novo ainda, vai poder entender isso. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel, e não compreendes estas coisas? Por que ele disse isso? Porque Nicodemos, como um bom fariseu que ele era profundo conhecedor das Escrituras. Não tinha ainda o Novo Testamento, é lógico. Foi começar a ter depois lá com Pedro, Paulo, começaram a escrever as cartas, que depois, muito depois foram introduzidas nas Escrituras, muito depois. Mas era de Gênesis a Malaquias, considerado Tanar, ou Torá, Tanar, o Antigo Testamento. E ali diz todas as palavras referentes a Cristo, as palavras proféticas, etc. E as palavras proféticas até sobre esse tempo e sobre o vindouro. Amém? Desde a antiguidade, está escrito, os profetas disseram.
Por isso que ele dizia assim, ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Como? Jesus falou, como que não compreende isso que eu estou falando? Então, peraí, você não tem revelação, Nicodemos. Você conhece só na letra. E a letra está te matando. Em verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos. E testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Por quê? O que ele estava dizendo? Como nosso? Quem estava ali mais? Só estava ele e Nicodemos. Mas como Jesus estava dizendo nosso testemunho? Nós falamos o que sabemos. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Jesus não estava só, ele tinha o Espírito sobre ele. E ele falava as palavras do Pai. Ele mesmo disse, eu falo conforme meu Pai me prescreveu, eu não falo de mim mesmo. Por isso ele disse, nós falamos o que sabemos. Nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, ele fez menção de coisas da terra, vento, etc e tal, novo nascimento, falou para que ele pudesse entender. E não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olha, tem coisa lá em cima, tem coisa lá de cima que eu vou falar que você não vai entender mesmo. Ele estava puxando Nicodemos para um novo nascimento, para que ele cresce que Jesus não era só um mestre, não era só um raboni, não era só um instrutor, que Jesus era o Messias, o Redentor. Ele fala uma coisa que muitas pessoas não entendem, mas nós vamos entender agora. Eu quero que você entenda em nome de Jesus, no versículo 13: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que já tinha subido? Não, ele ia subir depois da ressurreição. Como que é isso? Você pode me explicar isso que ele estava dizendo? É o seguinte, a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Quando ele vai para as águas do batismo, ele está dizendo, eu estou me esvaziando da divindade. Eu estou me esvaziando do que eu sou, para ser um homem comum. Por isso que ele dizia, filho do homem é filho da humanidade. Olha o sentido e o nível, o padrão de esvaziamento de Jesus, do Filho do Deus vivo. Amados, espera um pouco, olha o que ele está falando aqui. Olha o que ele está querendo dizer. Quando ele foi para o batismo, está lá em Mateus 3, de 13 a 17, ele vai ao batismo e fala, eu preciso ser batizado. Sabemos muito bem que tem um propósito. Ele foi pela ascendência dos profetas e patriarcas que tinham crido em Cristo, que ele viria, etc e tal. Por isso ele pôde descer ao céu para resgatá-los quando ele morre na cruz. Mas tem ainda mais o sentido do próprio Senhor Jesus. Eu estou como homem, eu preciso me esvaziar da minha divindade, por isso eu vou para as águas do batismo, prefigurando o novo nascimento dele mesmo. Dele mesmo. Ele se esvaziou da divindade para andar na revelação da divindade. Por quê? Quando ele sai das águas do batismo, vem a voz do Pai, do alto, dizendo, este é meu Filho amado, em quem minha alma se comprar, e vem o Espírito Santo sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Vrá! Então, a partir do momento que ele se esvazia da divindade, ele começa a andar pela revelação dela. Aplaudo a ele! Aleluia! Amado, Jesus fez isso. Jesus fez isso. Não é à toa que ele se dizia filho do homem. Meu Pai, da glória, me ajuda aqui, Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Opa, a serpente foi levantada, numa haste de bronze, e uma serpente de bronze Moisés teve que confeccionar, porque o povo tinha sido atingido pelos venenos das serpentes que tinham no deserto. E muitos estavam morrendo. E Deus fala, faz isso, levanta, confecciona aí a cruz de uma haste, né? Tanto é interessante que o símbolo da medicina
é uma serpente enrolada numa haste. Meu Deus, é tremendo isso. Como quem diz, medicina cura do veneno de tantas enfermidades. Mas o veneno que Jesus estava querendo se referir era o pecado. O pecado. Então, quando ele diz assim, como ele levantou lá a serpente, o Filho do Homem vai ser levantado no madeiro. O que ele estava querendo dizer? O Filho do Homem vai se fazer pecado por vocês. Todo aquele que olhar para ele, no sentido de crer, vai ser salvo do pecado, vai ser liberto do veneno. Não é fantástico o que ele pregou para aquele homem? A palavra diz, em 2 de Coríntios 5, 19, que ele se fez pecado. Ou 21, 19, 21. Ele se fez pecado. Ou seja, o Pai o fez pecado, diz lá. E Deus o fez pecado para que nós pudéssemos ser libertos e purificados dos nossos pecados. Uau! Tremendo isso. Tremendo. Quantas coisas proféticas se manifestaram lá no Antigo Testamento, mostrando a Cristo, apontando para Cristo. Para que todo aquele que nele crê, aqui está, todo aquele que olhe, no sentido de crer, todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Agora vem o versículo célebre. Vou falar uma coisa aqui daqui a pouco. O célebre versículo que todo mundo usa, mas muitas pessoas ainda, muitos crentes ainda não se inteiraram dele de verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou o mundo, nós estamos no mundo das pessoas, não o mundo do sistema, do diabo. Deus amou o mundo das pessoas, dos homens. De tal forma, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aí que está. E nele crer não é só um dia confessar e ficou por aí mesmo. E passou, aquilo passou. Ela continuou vivendo a mesma vida. Cheio de problemas, cheio de enfermidades, cheio de traumas, cheio de angústias, cheio de coisas do passado. Ainda ficou atrelado àquela pessoa, porque ainda ela não tomou uma posição, uma decisão. Não, eu quero a vida nova, porque eu criei nele. E eu não quero mais esses embaraços na minha vida, eu quero ser limpo. Eu quero a minha posição em Cristo. E aí a tua vida é diferente. Amados, eu vou dizer uma coisa. Aquele que nasceu de novo pode sofrer qualquer perseguição que seja, mas ele bem sabe em quem ele crê. Pode sofrer o que for, ele vai continuar com a mesma fé, ele vai continuar caminhando na presença de Deus, amando esse Deus, e não desistindo, porque Deus jamais vai desistir de você ou de quem quer que seja. Muitas pessoas aqui desistem pelos seus próprios comportamentos, pela sua própria maneira de agir. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deixa eu te falar alguma coisa. Nós não estamos vivendo no tempo do juízo. Isso que muita gente precisa entender. Muita gente cai nessa armadilha. Se entrega a Jesus com medo do juízo. O juízo vai vir no tempo da tribulação e grande tribulação. Aí vai ser o juízo de Deus, aí vai ser terrível. Como diz na palavra, o dia do Senhor. O dia do Senhor não é o dia da volta para o arrebatamento, não. Que ele vem nos áreas, não vai pisar aqui. O dia do Senhor é o tempo, fala como dia, mas vão ser 7 anos, é um período. Dia do Senhor. 7 anos de tribulação e grande tribulação, onde Deus vai empreender o juízo dele na terra. Aí sim. Mas o que se vive hoje são colheitas. Deixa eu te explicar isso. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Você pode ter certeza, o que o homem faz aqui, ele paga aqui. Ah, mas isso é o mundo que diz, não. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Está na palavra, está em Gálatas capítulo 6. A partir de 6, 7, 8. Tudo que você faz, você colhe.
as consequências. Muita gente pensa que é o juízo. Não, você está colhendo o que você plantou. Você está entendendo? Porque ele não veio para condenar. Vai ter a condenação, vai ter o juízo. Eu vou dizer mais, espera um pouco. Que eu quero que você seja salvo por inteiro, não pela metade. Você seja um cristão por inteiro, não pela metade. Opa, tem até uma palavra, um entendimento, que o apóstolo sabe melhor do que eu, que um cristão formado desde que idade? Aí, 6 anos, não sei. 3 anos, como é que é o negócio? Quando ele for ter 3 anos, começar a receber a palavra, até os 15, jamais ele vai se desviar da palavra. Ah, mas após eu que me converti com 214 anos. Não, calma. Não é um cristão por inteiro, mas pode ser. Ele veio para isso. Não, pode ser, desde que você haja uma entrega plena. Desde que haja uma convicção plena, uma entrega plena à palavra, é o poder dela. Sim, lógico. Quantas pessoas se converteram, como eu falei, depois de muitos anos? Ainda bem que eu confessei Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Grande foi o meu livramento. Sim, com 7 anos. Uma tia que pregava, eu já falei isso aqui. Está até nos livros eu escrevi isso. Mas, eu fui para o mundo. Fui para o mundão. Mas, eu nunca me esqueci a palavra, o texto que a minha tia, que já está com Jesus, lógico, que ela ministrou. Nunca me esqueci, porque ela falou, sabe do que ela falou para mim? Do arrebatamento. Quando eu tinha 7 anos. Impressionante, eu nunca me esqueci. Porque a palavra é viva, ela não é morta. Como que eu ia poder esquecer? Eu não me esqueci, eu tinha 7 anos. Depois, quando eu fui definitivamente para o Senhor, o Espírito Santo me lembrou e falou: olha, se lembra quando você me confessou? Eu criei. Você tinha só 7 anos, mas eu criei. Se lembra? Eu te esperei. Eu fui paciente com você. Aleluia. Eu não me exacerbei com você, eu fui paciente, fiquei te esperando. Aleluia, esse é Deus, amado. Talvez por isso que eu prego a palavra com tanta paixão, porque eu tenho paixão pela palavra. E eu quero que você, eu te convido, eu não posso exigir, mas eu te convido que você tenha paixão também pela palavra, porque ela é tudo. Ela te leva a verdadeiros mananciais de águas, a tantas revelações lá do alto. Meu Deus! Aleluia, glória a Deus. Quem nele crê, 18, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Eu vou te explicar. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. É forte o que ele está falando. Eu vou dizer uma coisa, eu fui pesquisar. Quantas pessoas já passaram por aqui, pelo planeta Terra? 107 bilhões de pessoas. 107 bilhões, 600, não sei o que milhões. Você pega os 107 milhões e 600 não sei o que milhões e acrescenta os 7 bilhões da população hoje do planeta. Dá 114 bilhões. E ele diz que os homens amaram mais as trevas. Amados, o desejo de Deus está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Mas acontece o seguinte, ali quem está falando é Deus Pai. Não é Deus Pai que vai julgar? Como? João 5,22, Jesus disse assim: o Pai passou o juízo para o Filho. Por quê? Porque Jesus é o paradigma de tudo, da criação, da salvação, do poder do Evangelho.
Porque quem foi para a cruz não foi o Pai, foi o Filho. Quem morreu por nós foi o Filho, não foi o Pai. Quem se deu por nós foi o Filho. Quem cumpriu a vontade do Pai por amor a ti foi o Filho. Ele sofreu o que ele sofreu, foi desamparado, levou todos os nossos pecados sozinho lá na cruz. Então, evidentemente é justo que ele que julgue, e é ele que vai julgar. Se ele que vai julgar, aqui está, a maioria das pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Isso é forte, não está dizendo só para aquele tempo, só para os judeus daquele tempo, não. A palavra é para todos os tempos, todas as épocas da humanidade. Então você pega os 114 bilhões de pessoas, eu vou chutar aqui uma cifra, um percentual de 5%, que dos 117 bilhões, 114 bilhões, 5 sejam verdadeiramente salvos. São 6 bilhões, quantos bilhões? 114, 7 bilhões, é isso? 7 bilhões, 7 bilhões arredondando, 7 bilhões de pessoas lá no céu, é gente, hein? E são poucas, perante as pessoas que já passaram aqui, perante todas, né? Incluindo a população de hoje. 7 bilhões lá na Jerusalém Celestial, cabe todo mundo? Lógico que cabe. Deus não ia construir algo para que não coubesse 7 bilhões de pessoas. E eu conto com você lá, eu conto conosco lá, em nome de Jesus. Porque, amados, espera um pouquinho. Estou falando em termos, o evangelho é vida eterna, é falar de vida eterna, não falar de vida da terra, que é uma vida limitada, é uma fagulha diante da eternidade. É um lampejo, passou. Nós temos eternidades a serem vividas com Cristo Jesus. Aleluia! Isso é vida eterna, amados. Se trata de algo mais sério da história da humanidade. Você falar da vida eterna. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele está se referindo. Peraí, todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam reprovadas. Por exemplo, tem pessoas que têm medo, não querem a salvação, já ouviram, já foram ministradas, já foi falado mais do que se devia falar, mas ele continua querendo trevas. Porque a luz, quando chega, põe tudo para fora, o que está errado. E é natural que isso aconteça, para que haja uma salvação e o homem seja limpo de tudo que tinha nele. É esse o negócio. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que seja claramente, que se veja claramente as suas obras são feitas em Deus. Eu não estou falando obras de caridade, que até o Espírito está falando, não estou falando isso. Obras em Deus são obras reveladas pelo Espírito. Aquilo que você tem que fazer, precisa fazer. Não tem. Aquilo que é necessário fazer, porque você é guiado pelo Espírito, guiado em toda a verdade. E guiado em toda a verdade é guiado em todo Cristo, porque Cristo é a verdade. Então o Espírito Santo te guia nele. Então, consequentemente, vão aparecer as obras de Deus por meio da sua vida. Amém? Aleluia! Nós estamos tendo clamor pelas nações, um grupo que está vindo muita gente, da África, da Índia. Foram 2 dias orando pela Índia, ainda vamos terminar. Mas ontem oramos pelo Brasil, porque foi um dia importante orar pelo Brasil. Mas quantas pessoas, quantas coisas nós estamos conhecendo a respeito de nações. Quantas coisas terríveis, 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 pelas quais necessitamos orar por elas. Amados, tem sido de muita edificação. Tem muitas coisas doloridas, tem muitas coisas traumatizantes, mas eu vou dizer, em tudo isso nós estamos sendo edificados por termos o privilégio de orar por muitas nações da terra. Eu jamais poderia imaginar que fôssemos chegar, porque desde que eu me converti eu oro por nações. Tanto é que Deus me deu uma facilidade de memorizar praticamente todas as nações da terra. E aí Deus falou, você ora pelas nações, então toma.
toma aí um grupo pelas nações. Tudo bem, é árduo o que nós fazemos, mas vale a pena. Vale a pena, porque uma oração pode salvar uma vida. Uma simples oração pode salvar uma pessoa que está do outro lado do planeta. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja. Por que eu estou dizendo aqui sobre a maioria das pessoas amarem as trevas? É uma verdade, porque quantos ditos crentes, ou supostos crentes, que ainda amam as trevas? É uma verdade. Amados, a nação, o Brasil, não é uma nação que tem perseguição, pelo menos até agora. Por isso que é fácil ser cristão aqui no Brasil. Por quê? Não leva a um verdadeiro, muitos, né? Não estou generalizando, não leva muitos a um verdadeiro comprometimento com a verdade. Mas para muita gente é uma coisa assim, muito vaga. Porque quantos cristãos, ou ditos cristãos, que andam coxando entre dois pensamentos, que ainda não houve uma mudança, não houve uma transformação de mente. Porque o que causa o evangelho, a primeira coisa, a primeira instância, podemos dizer assim, é uma metanoia, uma transformação da mente, para que o corpo todo, o corpo, alma e espírito, seja atingido pela transformação que começou a acontecer na mente. Por isso que muitas pessoas continuam ainda um pouco nas trevas, um pouco não, isso aí não tem como. Foi o que Elias pregou para o povo de Israel. Até quando cochearei entre dois pensamentos? Não disse dois caminhos, ele disse dois pensamentos. Mas você é inteligente, sabe o que eu estou falando. Você que está aí sabe o que eu estou falando. Por isso que essa pregação aqui foi. Amados, eu creio que Nicodemos se converteu. Só pelo fato dele ter defendido Jesus no Sinédrio e depois ter levado lá o nardo, uma libra de nardo, 100 libras de nardo puro, 100 libras, uma medida, 100 libras de nardo puro e aloés e mirras por sepultamento de Jesus. Com certeza ele viu Jesus depois que ressuscitou, porque ele apareceu a mais de 500 pessoas. Ele foi um deles, eu creio. E glória a Deus. Porque a princípio aquela pregação talvez não tenha entrado no coração dele, no espírito. Mas depois ele foi refletindo, porque a palavra é viva. As palavras que eu vos digo, Jesus disse, são espírito e vida. Então muita gente se converteu depois. Oh, glória a Deus. Aqui em Mateus capítulo 7, por que eu vou dizer que a maioria ama as trevas? Por essa palavra que Jesus fala aqui, é muito sério. Amados, o evangelho é isso que eu estou falando. Lógico, é muito mais do que isso, mas essencialmente é isso que eu estou ministrando. Pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 7, versículo 13 em diante. Olha que contundente que ele fala aqui. Glória a Deus. Deus é bom, Ele te ama. Pensa nisso sempre, todos os dias da sua vida. Ele deu a vida dele para mim. Ele foi desamparado por minha causa, para que eu nunca fosse. O Espírito Santo está comigo para sempre. Ele está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Tudo isso ele disse. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, é mais fácil. É mais fácil as trevas. Olha. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um que está hoje, que diz que crê, que é crente aqui no Brasil. Tenha misericórdia. Porque, amados, se nós tivéssemos uma perseguição como tem na China, Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, Índia, Caxemira, né, na Índia, em muitos lugares que tem perseguição terrível, eu não sei quantos crentes sobrariam. Vamos aproveitar, vamos adorar, vamos louvar, vamos
Amar Deus, vamos nos envolver com o Espírito Santo. Amados, é a melhor coisa. Deus te faz um vencedor. Deus te faz um ganhador, não um perdedor. Perdedor é aquele que ainda não se converteu direito, que está coxando, como eu disse, entre dois pensamentos, que está aí vivendo uma vida mais dissoluta do que verdadeira. Mas, versículo 14, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, né? E são poucos os que a encontram. Se você comparar com a multidão, o número de pessoas que já passaram e as que existem, de fato, 5% é pouco. Eu estou falando um número, eu posso dizer aleatório, mas 7 bilhões é gente. Aí eu quero estar no meio dos 7 bilhões. E outra, quero reinar. Muitos vão ser salvos, não vou dizer que não, mas não vão reinar. Muitos que vão ser salvos vão servir os que vão reinar. É como um reino, tem muitos que servem, tem outros que comandam. Alô? É reino? Fala, reino de Deus. É, sim. Porque muitos reinos, quer dizer, muitos, num reino, num governo, num país, tem muitos que são os serviçais, os que servem aqueles que governam. E no reino de Deus, já que nós vamos reger com vara de ferro, reger com dureza, no milênio, muitos dos que forem salvos vão nos servir. Está entendendo o que eu estou dizendo? É isso mesmo, amados. Não é bagunça, o reino de Deus não é bagunça, tem hierarquia, tem posições. Eu te convido a ser um crente por inteiro, a ser cheio do Espírito Santo, a cada dia, não de vez em quando na igreja, quando o culto é avivado, quando vem o poder de Deus e te toca, sim, isso é bom, isso é tremendo, mas a cada dia o Senhor possa te encher, possa te conduzir, possa te guiar em Cristo e possa te levar a coisas excelentes, porque para isso Ele veio, e Ele continua fazendo, continua operando, aleluia, e que você faça parte dessa noiva gloriosa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, sem mácula, sem mancha, que vai viver eternamente com o Senhor, aleluia, e vai comandar com Ele, glória a Deus, aleluia, oh Deus, oh Deus. Eu duvido que Nicodemos não tenha se convertido. Duvido. Porque se foi a maior pregação que ele fez individualmente, eu posso dizer, impossível que ele não tenha se convertido. Oh Deus, Deus quer te levantar como uma pessoa, como cabeça, sim, a palavra de... Mas não estou dizendo com isso que você precisa ser um coitadinho. Não, ninguém, aquele que crê não é um coitadinho, mas é um bem-aventurado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Bem-aventurado é feliz. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa, não, você precisa ser um pobretão, não, miserável, não. Jesus é contra a miséria. Miséria é um espírito. Mas Deus quer te colocar como cabeça naquilo que você faz, no sentido de ser um exemplo, ser um testemunho, de realmente ser uma pessoa que manifesta o reino de Deus. Sim, cabeça, que ganhe muito, você possa ganhar muito mesmo, você possa adquirir muitos bens em função do reino de Deus, porque Deus conhece o teu coração. Quantas pessoas que estão sendo vilipendiadas por Satanás, porque dão legalidade, amados. Tem muitas pessoas, vou dizer uma coisa, que gostam de ser roubadas, que nunca aprendem. Não é o teu caso, graças a Deus que você está aqui hoje, e você está aí também na transmissão, em nome de Jesus, e que vocês recebam essa palavra de bom grado no seu coração, porque Deus vai te levar a coisas excelentes, amados. Eu estou te dizendo pelo Espírito hoje, em nome de Jesus. Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar visões, Deus vai dar muitas revelações profundas ao teu espírito, para que você as diga, porque Deus nos revela as coisas, para que nós a declaremos àqueles que precisam ouvir.
E que você seja um crente contundente para a vida de muitos, porque quando você abrir a tua boca, o Espírito Santo vai encher. Abra a tua boca e eu a encherei, o Senhor diz, aleluia, que a nossa boca, o nosso coração, nossa mente possa estar cheia do seu conhecimento, porque quando você abrir a tua boca, vai sair fogo, vai sair poder, vai sair unção, vai sair libertação para muitas pessoas, vai sair milagres, sinais, prodígios e maravilhas, sim, porque Ele é Deus. Ele é um Deus completo, Ele não é um Deus pela metade, aleluia, aplaudo a Jesus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus está saciando muitos hoje, estou dizendo, muitos que estão aí, muitos que estão aqui, estão sendo saciados, e por isso vão querer mais, porque quando uma pessoa recebe a palavra de bom grado, isso que estou dizendo está na palavra. É um ouvinte, de bom grado ele recebe, ele vai praticar. Ele vai pôr em prática o que ele está ouvindo. E muitas pessoas que estão esperando vão poder ter o privilégio de receber como você recebeu. Olha só, veja só isso. Quando você ouve de bom grado, fala, não, eu quero essa palavra, eu vou praticar, eu vou pôr ela em prática, eu vou vivê-la. Então você vai sair daqui e vai dizer para muita gente, você vai declarar para muitos até que estão esperando que você fale, que você diga aquilo que tem dentro de você. Opa, quando Abraão obedeceu a Deus, uma coisa muito, muito complicada, lógico, a de Jesus foi mais, de levar Isaac lá, porque Deus estava pedindo para executar. Lógico, Deus estava provando a fé e a fidelidade de Abraão. Ele foi, mas Deus já tinha preparado o cordeiro lá, que estava preso entre os arbustos. Ele falou, não ergas a mão contra o menino. Agora estou vendo que deveras você crê, você é fiel, Abraão. De fato vou fazer a tua descendência mais numerável do que os grãos da areia, mais incontável que as estrelas dos céus, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Ou seja, descendência de Abraão somos nós, que estão em Cristo. Paulo fala em Gálatas 3:29, nós somos herdeiros das promessas que foram ditas a ele. Muitas coisas foram ditas. Então, se nós somos, e nós somos de fato, isso implica que a nossa bênção, a unção que vem em nós, atinge muitas pessoas, porque depois do que aconteceu com Abraão, vieram lhe trazer a notícia, depois dessas coisas, diz lá em Gênesis capítulo 22, vieram correndo trazer, olha, a esposa do seu irmão deu à luz, era estéril também, Milca, deu à luz. Olha, o que aconteceu com Abraão gerou uma unção que atingiu parentela dele. É isso que eu estou te dizendo. O que está acontecendo com você, a unção que você recebe através de uma palavra, o conhecimento do alto, atinge pessoas, abençoa pessoas. Porque a unção ela é abrangente, né? Outro dia eu ministrei sobre isso. Então, Milca, Deus provou sobre a descendência de Abraão. Por quê? Isaac lá na frente ia precisar de uma esposa. E Milca, no final das contas lá, gera Rebeca. Diz lá em Gênesis 22, depois você lê. E Rebeca veio ser esposa de Isaac. Olha só que tremendo. Olha onde chega uma palavra de Deus. Deus quer fazer isso contigo. Oh, aleluia! Vamos cear.